Vamos lá para mais uma aula da nossa formação NutriPro. Aula hoje sobre dieta cetogênica. Gente, finalizando esse módulo, já falamos sobre low carb, já falamos sobre jejum intermitente e agora iremos falar sobre dieta cetogênica. Confesso para vocês, tá? Minha opinião pessoal. Das três e de todas as outras estratégias, cetogênica é a que eu, André, menos utilizo e menos aplico, tá? Por quê? Por causa das características da dieta. Teoricamente, na teoria, é lindo, você pode ter N benefícios e resultados, blá blá blá, e acontece. Mas na prática, é muito ruim. Dificilmente o paciente consegue ter adesão, consegue ter uma boa resposta com dieta cetogênica. Não é, literalmente, não é para qualquer pessoa. Então, dieta cetogênica você vai aplicar, já vou deixando o bizu aqui para ti. Você vai aplicar para aquele paciente que é focado, que gosta de coisa diferente, que já faz todo tipo de dieta, que já fez tudo, que tem mentalidade, que é, entendeu? Que está engajado no projeto. Aí você faz um desafio com ele, uma dieta cetogênica, porque ele vai fazer. Mas, cara, para o paciente que quer se alimentar mais saudável, quer mudar hábitos, quer perder seus 5 quilos, 6 quilos, 8 quilos, 10 quilos, é muito complicado, é muito difícil. Pela característica que foge muito ao nosso padrão comportamental e ao nosso padrão habitual de consumo alimentar. Então, na teoria é lindo, mas na prática tem pouca eficiência porque tem pouca adesão, tá? Isso é a minha opinião e a minha observação em loco, tá bom? Se você no seu consultório aplica bastante cetogênico e tem excelentes resultados, continue aplicando. É o seu público, é a sua metodologia, se está funcionando, tá ok. Mas perceba e fique muito atento o nível de adesão dos seus pacientes, o nível de retorno, se está tendo muito retorno ou não, ou se a galera está abandonando o processo. Fique atento a isso, porque a cetogênica não é tanta moleza assim, tá bom? Para começar, qual que é a característica da dieta cetogênica? A dieta cetogênica ela tem por característica, gente, uma redução fortíssima dos carboidratos da dieta. Enquanto a low carb a gente tem até 130 gramas de carboidrato, né, ou até 45% do VET, olha a diferença. A cetogênica ela até tem um nomezinho que é very low carb, que é muito low carb. Por quê? Porque a cetogênica ela entra para de 20 até no máximo 50 gramas de carboidrato dia. A low carb é até 130, a cetogênica vai até 50 no máximo. Tem literatura que fala até menos que isso, menos que 30 gramas de carboidrato dia. Pô, 30 gramas de carboidrato dia é uma banana. Então você tem que ter muita atenção a essa quantidade, tá? Então, 30 gramas de carboidrato dia ou até no máximo 10% do VET. Tá vendo o quanto que é discrepante? Nós temos habitualmente a nossa população, né, as pessoas com consumo de carboidrato aí de 50, 60, 70, 80% de VET. E aí você vai jogar isso para 10%. É muito pouco, é quase nada. Pode-se dizer que é uma refeição contendo carboidrato numa pequena quantidade. Para e pensa, até que ponto teu paciente vai se sentir confortável para conseguir manter um ritmo desse? Não é simples, tá bom? Então essa é a característica da cetogênica. Aí só que no caso tem uma diferença. Na low carb, a redução de carboidrato é menor, né? Você não precisa reduzir tanto o carboidrato, você tem uma margem um pouco maior de consumo, mas a low carb não fala que precisa aumentar os lipídios. Na cetogênica, você já tem essa situação, essa recomendação. Você joga o carboidrato lá no talo, baixíssimo, quase zero, e os lipídios eles precisam ser aumentados. Então ela é uma dieta caracteristicamente hiperlipídica, que a low carb não precisa ser. Na cetogênica precisa ser hiperlipídica, tá bom? Então vamos aqui analisar eventuais benefícios da dieta cetogênica. Se fala, quando você vai estudar, né, na literatura ou naqueles sites lá que falam e tal, se fala em biogênese mitocondrial que poderia melhorar a performance. É verdade, André? Tem um quê de verdade. O paciente que treina com baixo carboidrato desenvolve aqueles mecanismos de melhoria de biogênese mitocondrial, né? O corpo produz mais mitocôndrias, as enzimas oxidativas são mais estimuladas e ativadas. Mas lembra das aulas anteriores
Isso acontece no jejum intermitente e isso acontece na dieta low carb. Então você consegue esse mesmo benefício com um nível de restrição menor. Você não precisa impor o seu paciente numa cetogênica para você colher esses benefícios aí. Não precisa. Tá? Dá para fazer isso com menos esforço, que é o que geralmente eu faço com os meus pacientes. Por isso que eu falei que eu prescrevo quase nada a dieta cetogênica, ok? E aí se fala também, né, dentre os benefícios, um aumento da capacidade de oxidação de gordura, que é exatamente essa melhoria da metabolização que a gente também alcança com o próprio treinamento em low carb ou treinamento em jejum. Tem uma melhora da sensibilidade à insulina, é verdade, sua sensibilidade à insulina aumenta porque a disposição de carboidrato está menor, né? Então tem menos carboidrato, então a tua insulina ela tende a funcionar melhor, porque ela está desesperada por glicose, digamos assim. Então a sensibilidade à insulina melhora. Só que a gente não tem melhoria de sensibilidade à insulina com low carb, com a restrição de carboidratos, sendo low carb ou não. Temos. Então você não precisa jogar a cetogênica com a justificativa de melhorar a sensibilidade à insulina do paciente. Você melhora a sensibilidade à insulina do paciente com as outras margens. Redução de carboidrato, melhoria do tipo, acréscimo da proteína nas refeições, isso, perda de peso, próprio emagrecimento, atividade física, já vai melhorar a sensibilidade da insulina, ok? E aí eu quero chamar a atenção para alguns possíveis efeitos colaterais da dieta cetogênica, caso você queira aplicar aos seus pacientes. Um quadro que é relativamente comum, prisão de ventre e constipação. Ora, se a gente reduz o carboidrato praticamente a zero, as fibras, consequentemente, também vão a zero. Então, você precisa estar muito atento no paciente que faz cetogênica, ou que você vai prescrever a cetogênica, para que você não deixe essa constipação tomar de conta do negócio. Precisa estar atento a isso. Câimbras musculares são comuns. Dor de cabeça é muito comum nos primeiros dias de adaptação. Então, alguns pacientes relatam bastante essa dor de cabeça. É um sinal claro do corte mais aprofundado de carboidratos, certo? A própria diarreia pode acontecer. Por que diarreia pode acontecer, André? Oxe, a gente não tem um aumento das gorduras, a dieta não é hiperlipídica, às vezes o intestino daquele paciente não está tão adaptado, não está acostumado àquela quantidade de gordura, aquele teor de gordura de lipídios muito grande, e aí você pode acabar tendo quadros de diarreia, fora outras questões, né? Própria fraqueza, perda de rendimento no momento inicial, o aumento de espinhas pode também acontecer, enfim. Então, normalmente, são efeitos colaterais, digamos assim, da dieta cetogênica. Mas, ao meu ver, o principal efeito colateral, falta de adesão. Falta de adesão, porque é muito difícil você se manter 0 carbo, 10 gramas de carbo, 20 gramas de carbo por dia e muita gordura. Não é para qualquer um. Você vai identificar quando o paciente realmente ele quer fazer isso, tá? Algumas contraindicações, né? Pacientes que eu não indico que façam cetogênica. Pacientes que buscam hipertrofia, é muito difícil você hipertrofiar sem carboidrato. Atletas, é muito difícil você ter competição, você competir em alto nível sem carboidrato. Então você treina sem carboidrato para gerar aquelas adaptações. Mas competir tem que ser com carboidrato. Então para atletas eu contraindicaria a cetogênica, a não ser que seja na fase de treino como uma fase lá para melhorar aquelas questões que a gente já conversou, tá? Mas na fase de competição, jamais. Gestantes, não é recomendado de maneira alguma a dieta cetogênica para gestantes. Pacientes com esteatose hepática, tá? Então, por quê? Percebe, quem geralmente quer fazer dieta cetogênica? O paciente quer emagrecer. Por quê? Porque é um paciente que tem obesidade. E normalmente esse paciente que tem obesidade, ele também tem suas comorbidades, dentre elas esteatose hepática. Pô, o fígado já está gorduroso, que é a esteatose. Tu ainda vai jogar uma dieta com um teor lipídico gigante? Como que esse fígado vai dar conta de metabolizar tudo isso? Pode ser um risco, você pode agravar esse quadro. Então, interessante você atentar que geralmente quem quer fazer dieta cetogênica é quem quer emagrecer. E se tiver esteatose hepática, de fato, não é uma recomendação, não é uma indicação. Pelo contrário, é uma contraindicação. Tudo bem? Inclusive, pegando aqui o gancho dos pacientes que querem emagrecer, a galera que faz uso de Orlistat. Orlistat é aquele medicamento que inibe a digestão e a absorção de gorduras. Então, paciente que come um alimento muito gorduroso, diarreia explosiva. Diarreia mesmo que não dá tempo nem chegar no banheiro, não dá tempo nem chegar em casa. Então, se o teu paciente está fazendo uso de Orlistat, pelo amor de Deus, não inventa de prescrever uma dieta cetogênica para quem faz uso de Orlistat, porque vai ser
diarreia o dia inteiro. Vai ser insuportável. O paciente não vai conseguir fazer de jeito nenhum. Porque a medicação inibe a digestão e a absorção de gorduras. E a cetogênica, por característica, tem um aumento de gordura. Então essa gordura é praticamente passando direto. Não vai ser absorvido. Então, jamais para esses pacientes. Beleza? Muito bem. Para quem então, André, dieta cetogênica? Mais uma vez, para aquele paciente que está focado, que quer um desafio, que quer fazer algo diferente, que está estagnado, que está com peso, né? Então, basicamente, gente, se você perceber, essas estratégias desse módulo, elas servem muito para isso. Para essa pegada um pouco mais desses pacientes que já são mais adaptados, que já fazem dieta, que estão estagnados no peso e querem evoluir, ou que querem testar um modelo diferente, ou que já são teus pacientes de recorrência, né? Há muito tempo e você já não sabe muito bem o que fazer, vale a pena fazer a indicação de períodos curtos para estratégias mais restritas ou mais, né, mais severas, digamos assim, que são fases de teste. Eu faço muito isso. E aí vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes eu faço a semana da cetogênica. O paciente já perdeu um bom peso, quer perder mais, está estagnado. Pois vamos mudar bem aqui o perfil metabólico. E o corpo está acostumado a metabolizar carboidrato. Vamos dar um choque nele. Uma semana, 4, 5 dias de cetogênica. E aí faz ali. André, mas eu vi que para produzir os corpos cetônicos precisa no mínimo 3, 4 dias sem carboidrato. É verdade, mas entenda. A produção de corpos cetônicos é apenas uma das justificativas da dieta cetogênica. Mas, particularmente, bioquimicamente falando, eu nem sou tão fã. Porque não é preferência do corpo trabalhar com corpos cetônicos para geração de energia. Isso é uma válvula de escape, é tipo o último dos guerreiros. É como o teu corpo não tem mais o que fazer, desesperado, ele produz corpos cetônicos. E isso não tem uma relação tão direta com a queima de gordura ou com o emagrecimento em si, tá? Então, basicamente, eu gosto de fazer a cetogênica como mini desafios, só para estimular o paciente, só para fazer uma mudança, só para dar uma chacoalhada, que às vezes é importante para a continuidade do acompanhamento. Beleza? Então, essas são as bases da dieta cetogênica. Encerramos nosso módulo 9 por aqui e vamos para o próximo módulo especial demais, que será o módulo de suplementação, tá? Então, vamos que vamos. Valeu, Águias. Até a próxima.